Mercúrio retrógrado. Este trânsito pode influenciar algumas situações em nossas vidas, mas não é o fim do mundo. Sempre me perguntam quais as coisas mais comuns do período. Vamos lá. Há muito alarde em torno do assunto Mercúrio retrógrado. Devemos sim levar em consideração, mas bom senso é sempre muito bem-vindo. Muitos curiosos e até mesmo astrólogos dizem que este movimento causa falhas na comunicação, problemas no envio de e-mails, mau funcionamento de aparelhos domésticos, documentos perdidos, problemas em projetos pessoais e coisas do tipo. É verdade. Mas pensa comigo. Se analisarmos com um pouquinho mais de calma, esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer tempo, independente de Mercúrio estar retrógrado ou não. Se há algo importante a fazer nesse período, ao meu ver, grava isso. Dê atenção ao aspecto de revisão e concentração que este período sugere. Eu vou mesmo repetir. Dê atenção ao aspecto de revisão e concentração que este período sugere. Cada pessoa percebe esses efeitos do trânsito de uma forma muito subjetiva. Com certeza ele provoca eventos generalizados no setor das comunicações, sendo esta a principal energia deste planeta. Mas dentro de cada mapa natal há um Mercúrio particular e é lá que o seu foco deve ter uma atenção especial, principalmente durante esses trânsitos, durante esse período de lentidão. Mercúrio, além de eleger todos os tipos de comunicação, como ouvir, falar, aprender, ler, editar, pesquisar, negociar, vender, comprar. Ele rege também contratos e acordos formais e documentos importantes. Por isso, este momento costuma inspirar um pouco mais de atenção, já que no mundo atual, tais coisas são muito importantes. Também está sob domínio deste planeta todos os tipos de códigos, incluindo códigos de computador, bem como transportes, viagens, e rege também o nosso sistema nervoso. Quando um planeta está em movimento retrógrado, astrologicamente falando, ele está num estado de introspecção. É como puxar a flecha antes de soltar em direção ao alvo, aquele passo para trás, descanso, preparando-se para um novo rumo. Então é muito bom, são muito bons esses períodos. Além de saber que pode haver maiores chances de maus entendidos, problemas, os atrasos, as panes, as coisas que se perdem, descuido no trânsito, celulares que não funcionam do nada, isso acontecer, repetir-se com frequência, certas coisas teimam em não dar certo, mas além disso, como uma sugestão que eu deixo, coloque foco nos aspectos dessa introspecção, da contemplação, das revisões na sua vida. Talvez atitudes como limpar, organizar o seu ambiente de trabalho, em casa, ou até mesmo de descanso, jogar os papéis fora acumulados. Tudo isso pode fazer com que você enxergue aquilo que precisa para esse contexto de revisão. Já quando falo de retrógrado, a fase efetiva da revisão se dá com grande propriedade e podemos dizer que já estamos operando em outro modo de ação quando você revisa. E o mesmo acontece quando ele se torna direto. É como se houvesse uma troca de chave, tudo volta ao normal, mas num outro contexto. Talvez vamos precisar refazer ou corrigir as coisas na medida que ele vai voltando ao seu movimento e passando pelo mesmo lugar 3 vezes. Então, as melhores maneiras de lidar com Mercúrio, eu posso dizer para vocês, é revisar seus planos, recuperar velhos negócios e projetos, limpar armários e lugares que você guarda as coisas, analisar as questões de uma forma mais detalhada, fazer backup constante dos seus arquivos mais importantes. É um período ótimo para finalizar e concluir algo já iniciado, analisar os detalhes de algum projeto para melhorá-lo, ficar em dia com papelada, organizar aquilo que precisa, é agir com bastante senso de humor. Nessa primeira temporada de Mercúrio, retrógrado em 2020, começa agora no dia 16 de fevereiro, no fim da noite, e vai até o dia 10 de março, nos primeiros minutos da madrugada. Vão ser 22 dias.
No dia 4 de março, ele volta para Aquário e permanece em Aquário até ter o seu movimento direto novamente, quando ele volta depois a ingressar em Peixes. Em Peixes indica indecisão e mudanças de planos, algo que já parecia decidido, mesmo que fiquemos descontentes, pode ser necessário que revejamos a situação, mesmo porque a gente fica sem posse de toda a informação. Como é num signo de água, procure ouvir mais a sua intuição, a voz interior, para te orientar nesse processo de reavaliação. Outro passo ideal para esse período é revistar, o próprio caminho. O que ficou sem finalizar? É possível voltar e concluir? Se sim, faça, porque essas pendências podem ser as razões pelas quais você não tem alavancado. Com Peixes, tudo fica mais fluido, porém sem forma. Com Mercúrio retrógrado nesse signo, qualquer história não só fica mais difícil de ser definida, como também muda várias vezes durante o período. Mercúrio entrou em Peixes no dia 3 de fevereiro, tornando a comunicação e os pensamentos menos lógicos e muito mais intuitivos. Agora, nossa mente se abre para novas possibilidades que não estavam tão evidentes ou aparentes, como quando Mercúrio transitava em Aquário. Entretanto, se por um lado a nossa intuição fica mais ativa, a capacidade de nos iludirmos também. Por isso que é importante aqui o poder de definir o real do imaginário, o verdadeiro do falso. A diferença entre mentiras e verdades fica menos evidente e é mais fácil tomar uma pela outra, ok? Algumas perguntas importantes e interessantes a se fazer durante Mercúrio retrógrado em Peixes. Existe alguma informação do passado que pode ser utilizado agora para ajudar a resolver qualquer dilema? Será que as coisas são realmente como parecem ser? Em Peixes, nem tudo é necessariamente como parece. Pode haver detalhes que não estão sendo levados em conta. Detalhes esses que tornam qualquer decisão menos definitiva, sem a forma que gostaríamos ou que parecia ser inicialmente. O que eu estou ouvindo? É a minha intuição ou a voz do meu desejo? É difícil discernir entre o real e o imaginário quando Peixes ou Netuno estão envolvidos. Temos que estar repetidamente nos fazendo essa pergunta. Se preciso for, pede ajuda, input, de terceiros da sua confiança a respeito do que estão vendo e entendendo de cada situação. Preciso assinar ou definir isso agora? Se puder, espere até Mercúrio ficar direto novamente, em 10 de março. Talvez não esteja de posse de tudo o que precisa saber para tomar essa decisão. Veja agora algumas dicas, tá? Para o que fazer enquanto Mercúrio está retrógrado. Embase seus objetivos. Ponto 1. Se você tem objetivos a longo prazo, é um bom momento para você rever o seu planejamento. Dividir em etapas. Dividir essas novas etapas em mais etapas menores e assim por diante. Criar essas metas até que você vai ter tudo esquematizado da melhor maneira possível. Projetos e planos bem embasados têm muito mais chances de obter sucesso. É ótimo para isso. Revise seu aprendizado. É conhecido que Mercúrio retrógrado facilita o aprendizado, mas podemos aproveitar esse tempo para rever coisas que já aprendemos. Se a informação já foi aprendida, dá para voltar e estudá-la e colocá-la de vez na memória a longo prazo. Recordar é viver. Sabe aquelas fotos antigas que você tem tempo que não mexe? Reviva-as. Esse período é muito bom para isso. Relembre bons momentos, reflita sobre sua vida antes e agora. É muito algo sempre vai trazer um ponto a mais de aprendizado, de reconhecimento na sua própria história. Reconecte-se. Lembra aqueles amigos antigos que você até perdeu contato? É hora de fazer com eles, é hora de entrar em contato com eles, para fazer com que eles retomem essa importância na sua vida. Restabelecer esses contatos é muito importante. Isso ajuda ao renove-se. Dê uma sacudida no que está estagnado ou que não te agrada. Arrume o seu quarto, arrume seus armários, a sua cama, em você mesmo, mexa, revire tudo o que for preciso. Aumente essa autoestima, jogue ela lá nas tampas. Jogue fora coisas que não
não tem mais serventia, doe aquilo que você não usa, organize suas redes sociais, seus grupos, tudo aquilo que faça parte do seu dia a dia. E por último, vamos, let it go. Esse talvez seja a dica mais valiosa. Sabe aquele ditado? Não adianta dar murro em ponta de faca? Pois é, não adianta tentar nadar contra a corrente durante esse período. As chances são de você se estressar ainda mais com eventuais problemas que podem ocorrer. Nesse caso, o melhor mesmo é relaxar, deixar as coisas acontecerem e esperar que tudo isso passe, porque passa. Escute música, assista um filme, leia livros, converse com amigos, descubra como cada um está vivenciando o seu momento, mas é como se diz, né? Um olho no padre, o outro na missa, mais ou menos assim. Bom, resumindo, o primeiro Mercúrio retrógrado de 2020 começa no fim da noite de 16 de fevereiro, agora às 21h54, precisamente aos 12 graus e 53 minutos de Peixes, e se muda para Aquário perto do final do seu período, em 4 de março, permanecendo até o dia 9, quando então ele volta ao seu movimento direto nos primeiros minutos da madrugada do dia 10 de março. Como a maior parte desse retrógrado ocorrerá em Peixes, é muito importante ficar por dentro dos detalhes durante essa fase. Lembrando novamente, Peixes é um signo disperso. E com isso, precisamos sim ficar atentos a horários dos compromissos, como despertar do relógio mais cedo, partir para os seus compromissos com mais atenção, ter uma agenda que te chame mais para os detalhes, evitar esperar até o último minuto para finalizar os projetos. É um período que proporciona que avaliemos o nosso círculo social que convivemos, de um modo que observamos as contribuições que as nossas amizades trazem para a vida. Tente manter os hábitos saudáveis. Nossa energia estará em baixa durante o período, mas podemos encontrar alegria e propósitos extras ao reviver um projeto criativo do passado. Com o aumento da popularidade da astrologia de uns tempos para cá, as pessoas começaram a prestar mais atenção no Mercúrio e ver que vários desses aspectos realmente acontecem. Com isso, começam a formar uma egrégora de medo em relação a ele. E isso é verdadeiramente desnecessário. Espero que você tenha entendido que essa época não é de terror. Não precisa ter medo, desde que o mundo é mundo, Mercúrio fica retrógrado 3 vezes por ano, em torno de uns 20 dias aproximadamente. E estamos todos aqui ainda. Então tenha calma e atente a todas as dicas dadas a você. Passe, tranquilamente por esse período e você perceberá as ideias, como você estará cheio delas quando tudo isso acabar. Confie na sua capacidade e no seu poder. Um grande beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus. Gratidão.